Mas a gente fala de, consumir, então, portar, transportar não é crime. Então posso fumar na rua? Não. Aí que a gente vai para os pontos que eles começam, né? Tá, Aquelas ressalvas que a gente teve ali, 8 tópicos. certo. Eles especificaram que a pessoa que faz o uso, ela não comete uma infração penal, mas sem o prejuízo de que esse uso seja reconhecido e vai ser reconhecido como um ilícito administrativo. Ou É seja, ilegal, pessoal, mas não é crime. continua proibido, continua sendo considerado um ilícito, só não é mais um ilícito de natureza criminal que vai gerar efeitos penais ao usuário. Esse usuário, ele vai sofrer aí os efeitos administrativos. Eu gosto muito de uma comparação, Cadu, É para tipo o som pessoal alto em entender como é que casa. isso vai se aplicar na prática Tipo, mesmo, meu com um exemplo que vizinho nós já chamou a temos polícia hoje em porque eu dia. tô com o som muito Hoje em alto. E aí eu não dia, é um abaixei. Eu vou ilícito preso por causa disso? Não, é administrativo as um pessoas que fumam bagulho cigarro administrativo. Eu de acho. nicotina fumarem em ambiente fechado Ah. ou em ambientes, às vezes, que tem teto, que tem todo. Essa Uhum. pessoa, quando ela faz isso, quando ela fuma, ela não está cometendo um crime. Ela está cometendo uma infração Ah, administrativa ali. E ela vai ser responsabilizada como? Com a aplicação de uma multa. Beleza, galera? Só que a Então, diferença é que o cigarro fumo ele não é escondido ilícito, ainda. ele não é proscrito. Já a maconha é. No Bom caso senso, da bom infração do senso. cigarro, a pessoa não vai ter a carteira de cigarro dela apreendida. Mas já no caso da infração administrativa pelo ilícito da posse do porte para o consumo próprio, foi determinado, pessoal, que vai haver a apreensão da droga, tá bom? A apreensão da droga. Vai pra Este usuário, delegacia ele sim. vai poder ser determinado que ele compareça a cursos e que ele também seja submetido a medidas Por isso ainda é socioeducativas. importante tirar o Mas habeas corpus, não, rapaziada. galera, O não habeas vai corpus poder ainda fumar é na rua. importante. Fumou na rua, vocês vão tomar uma multa, vocês vão ter o beckzinho, a florzinha apreendida, vão ter que comparecer a um curso, às e vezes vai ter que ir para a fazer um. delegacia? Isso é outro ponto Ah. muito que eu achei. Fiquei grilada, pra ser bem honesta com Foi um vocês. tópico ali, hot topic ali, né? Nesse período de transição, sim, eles estabeleceram que a pessoa, quando ela for pega na rua, ela vai ser conduzida à delegacia, tá bom? Na delegacia vai ser lavrado ali o auto de apreensão daquela substância. Os ministros, eles nem sabem direito como é que funciona o procedimento criminal, pessoal. Você viu que eles falaram, não, vai o É, policial agora ter que ficar carregando balança, vai pesar na rua? Não, leva na delegacia, que pesa droga na delegacia. Gente, delegacia nenhuma pesa droga, tá bom? Deixa eu esclarecer para vocês. Não Na sabia. delegacia, lavra-se um auto de apreensão da substância. Essa substância vai ser enviada para o Instituto de Criminalística. No Instituto de Criminalística vai ser feito um laudo pericial toxicológico, onde a caraca. substância vai ser testada para ver se tem THC, se ela realmente tem o componente que é prescrito por lei, vai ser feita a pesagem da substância, vai ser determinado ali, descrito como é que estava condicionada, se era flor, se era extração, a natureza dessa substância, e isso é feito no Instituto de Criminalística. Então, na prática, Cadu, as pessoas vão continuar sendo levadas à delegacia, a droga vai ser apreendida, vai ser lavrado um auto de apreensão, vai ter que ter essa análise posterior, a gente vai continuar Importante. submetendo o usuário a um É, procedimento mano, de por isso, natureza por penal. isso que é Porque, importante na tirar o minha opinião, habeas você corpus. E levou alguém para quanto a mais delegacia, conduzir pessoas o forem mesmo atrás de tirar o processo habeas dessa corpus, mais a pessoa, gente vai conduzir alguém para a saturar delegacia, os já acontece. A juízes e pessoa mais ela está cometendo algum crime penal. o Você não vai próprio conduzir uma pessoa que servidores está fumando numa área da errada para a justiça, né, delegacia. juízes, escrivãos Entendeu? e tal, eles vão começar a Aconteceu falar, gente, tá todo mundo recentemente pedindo na habeas nossa corpus, a delegacia. Anvisa tem que regulamentar melhor isso daí. E aí a Anvisa pode dar uma força pra gente também, na minha visão, né? Descriminalização. Isso começa a valer a partir de quando? A partir de O, hoje, de agora, não é? Da aí, publicação. Da publicação. A gente vai ter a publicação disso, e a partir da publicação você já vai ter a validade e com efeitos de repercussão geral, Cadu. Não sei se isso é algo que a galera entende muito bem, o que é repercussão geral, que a gente fica falando, né? Julgamento com repercussão geral, o que isso significa? uhum. Pessoal,
Repercussão geral é todo tema que o tribunal julga uma questão muito relevante de um ponto de vista político, de um ponto de vista social, de um ponto de vista jurídico. Um tema que vai ter impacto em dezenas, milhares de outros casos, que tem uma repercussão geral. Então, isso significa dizer, reconhecer a repercussão geral de um tema significa dizer que o dispositivo que vai ser publicado no STF, na data de amanhã, digamos, no Diário Oficial da Mano, se União, parar pra ele vai pensar, é ser um avanço vinculante muito, para muito, muito, todos os muito julgadores pequeno. de É um primeiro avanço, grau mas e é de muito tribunal. pequeno. Isso significa que nenhum juiz pode desrespeitar, tá bom? Nenhum juiz pode desrespeitar. Houve algum desrespeito de um juiz a uma decisão proferida em tema de repercussão geral, em outros casos também, por exemplo, se de ação de competência, aí nós, advogados, já pegamos e subimos direto para o STF com uma reclamação falando assim, ó, tá desrespeitando essa decisão vinculante aí. Fica muito mais fácil para os advogados atuarem na prática e forçarem os julgadores a cumprir a decisão quando ela tem um reconhecimento de repercussão geral. Só esclarecer, pessoal, foi definido um porte de 40 gramas, né? E 6 plantas fêmeas. E 6 plantas fêmeas. A gente não sabe, isso ainda ficou um pouco obscuro para mim. Vai ser 40 gramas e 6 plantas ou 40 gramas ou 2 plantas? A gente vai precisar esperar a publicação oficial aí no diário para poder ver como é que vai vir esse termo danado aí no dispositivo. E quanto a plantas fêmeas, teve um comentário aí no chat do Felipe Barbieri, grande ilusionista. 6 plantas fêmeas, ok. Mas e a planta macho? Planta navega, que eu nem sei se são plantas fêmeas ainda. Como que fica? Quem vai definir isso, né? Na prática, posso falar o que eu acho que vai acontecer? Depende. Todas as plantas vão ser fêmeas, entendeu? Se tiver na vega, se não tiver na floração cheia de saco de pólen, que visivelmente é uma planta macho, eu acho que a discricionariedade da autoridade aí, de quem vai fazer a análise, vai te falar que não tem como verificar. A polícia não vai ficar cuidando da planta, mudar o fotoperíodo dela para posteriormente ver se é uma planta fêmea ou uma planta macho para poder formalizar ou não. Ou seja, tá bem sombria essa parte da lei, né? Complexo. E uma outra coisa que eu fiquei na dúvida era se essas 40 gramas, né? Essas 40 gramas, elas também contam para caso de extratos? Não foi definido, né? 40 gramas de flor? É 40 gramas de hash? É 40 gramas de Porque, quê? meu amigo, 40 gramas de hash, nós tá feito, tá ligado? 40 gramas de hash tá maluco, filho. Nós não temos essa resposta, Cadu. Os jogadores não têm esse nível de conhecimento para legislar sobre. Boa pergunta aqui. É complicado, é complicado. Boa pergunta aqui do Alexandre Almeida. Se eu morar com mais de uma pessoa e Boa cada pergunta. uma quiser ter suas 6 plantas, como funcionaria? Como seria comprovado? E aí, gente? Mas, na verdade, vocês estão cientes de que, por exemplo, num caso de uma eventualidade, vocês moram 3 pessoas numa casa, cada um tem 6 plantas aí, 18 plantas no total, né? Vamos dizer que teve uma denúncia anônima, que a polícia bateu na sua casa, falaram que está tendo atuação de traficância. A polícia vai chegar na sua casa e vocês não vão poder manter as plantas de vocês. A polícia vai chegar na sua casa, ela vai apreender todas as plantas. Por isso é importante tirar o habeas corpus. Vão ser convidados a participar de cursos socioeducativos, a prestar um serviço à comunidade, e é isso, entendeu? Você vai poder, essa quantidade de plantas ela é individual, mas não quer dizer agora eu posso ter 6 plantas na minha casa e nada vai acontecer comigo se a polícia chegar aqui. Você só não vai ser criminalizado como traficante, mas vocês vão perder o cultivo de vocês do mesmo jeito. Vai perder 3, 4 meses, imagina. Por exemplo, a polícia fale, não, mas essas 18 plantas é sua, dono da casa, cujo nome tá na conta de luz. A lei precisa ser melhorada muito ainda. Tá muito... Não importa. Na interpretação do delegado. Eles podem fazer e tal. isso. E aí vai... vamos lá, muito importante. O critério da quantidade, pessoal, e eles falaram muito isso no julgamento, é uma presunção relativa.
tá bom? É. É uma presunção relativa. Então, se ele tivesse até 6 plantas, a presunção relativa seria de que ele é usuário e não traficante, e a autoridade policial ia ter que demonstrar ali outros critérios Entendi. que indicassem uma atividade de mercância. Agora, caso ele tenha mais do que 6 plantas, a presunção relativa não vai ser de que ele é usuário, vai ser de que ele é traficante. Aí quem tem que E quem vai provar ter que comprovar que que não não é é traficante traficante e é é. usuário, Entendi. não é a Perfeito. autoridade policial. Vai Perfeito. ser a pessoa que está sendo ali acusada. Ou seja, até 6 plantas, se você for pego com até 6 plantas ou até 40 gramas de maconha, quem vai ter que provar que você é traficante é o Estado. Você tá na presunção de inocência ali total. Tipo, mano, eu tô dentro aqui do limite. Se você está dizendo que eu sou traficante, você tem que provar. Agora, se eu tiver mais de 6 plantas, ou então mais de 40 gramas, aí não é a autoridade policial ou o Estado que vai ter que provar que eu sou traficante. Vai ser eu que vou ter que provar pro Estado que eu não sou traficante, caso eu extrapole essa quantidade decidida pelo STF hoje. Então, assim, a direitola tá fazendo escarcéu em cima desse assunto, sendo que os caras só decidiram uma vírgulazinha na lei ali, que é tipo, tá, a pessoa foi pega com baseado ou com maconha, precisamos decidir se ela é traficante ou se ela é usuário. Se ela for traficante, jaula. Se ela for usuário, pena administrativa, curso antidrogas, multa e etc. Foi isso que foi decidido. Se você é contra isso, eu entendo até você, não respeito, mas entendo até você ser contra a legalização. Mas você ser contra o que o STF votou hoje é ser muito lunático, de verdade. Porque, tipo, basicamente não muda nada. Só para de botar usuário na cadeia. Até porque, vocês acham que alguém alcoólatra tem que ir preso? Uma pessoa viciada em cigarro tem que ir presa? A mesma coisa cannabis, porra. Entendeu? É meio que isso. 40 gramas de hash eu vou embora, mano. Você tá maluco? 40 gramas de hash é festa. Ixi! Mano, imagina. Vale mais pela mídia que vai ganhar a causa. Vai ser um tema mais debatido. Perfeito, Teteus. Perfeito, mano. Também acho isso. Eu acho que quanto mais a gente debater esse assunto, mais a gente avança. Eu acho que quanto mais influenciadores saírem da sauna, mais a gente avança. Quanto mais a questão da cannabis for normalizada, o debate da cannabis for normalizado, mais a causa vai ser normalizada, tá ligado? Porque a presunção relativa vai ser do tráfico. Na prática vai ser assim. Escutem o que eu estou falando. Na prática vai ser assim. E a pessoa que vai ter que comprovar, chegar para a autoridade policial, mostrar todas as contas bancárias, comprovar que recebe dinheiro só de origem ilícita, abrir o celular, mostrar que não tem... Vocês viram lá, né? O celular não pode ter nenhum contato de outros usuários, não pode ter contato de traficantes. Aí fudeu, porra. Aí fudeu. Como é que... No meu celular eu só tenho contato de usuário de maconha. Como é que fica isso, agora? Pô, todos meus amigos fumam. Todos. Como é... Aí fudeu, porra. Antes, tem várias questões. Então, vai caber à pessoa comprovar para a autoridade policial, nessa situação, que ela não é uma traficante. E nesse caso, a pessoa perde os equipamentos, tudo é apreendido? Tudo é apreendido. Caralho, porra, imagina se os caras aprendem a planta, eu fico triste, mas beleza. Mas imagina os caras aprendem a minha iluminação. É que a minha ainda não é das mais caras, mas com uns 600, 700 conto. Meu growzinho completinho ali tem uns R$1.000 investido ali, tá ligado? Porra, aí fode, hein? Os itens usados, tudo vai ser apreendido. Ainda bem que eu tenho habeas corpus. Um caso interessante que eu pensei aqui, por exemplo, questão... Eu sei que tudo no final vai depender das circunstâncias, etc. Mas a pessoa tem o habeas corpus e tá lá definido Boa. que ela pode ter 7 plantas no habeas corpus. A polícia foi na casa da pessoa e encontrou 7 plantas. Mesmo assim, será que vão apreender essas plantas? Não, se a pessoa tem habeas corpus,
nada vai acontecer com ela, gente. O julgamento, o resultado do julgamento de hoje, ele não influencia em quem tem salvo-conduto, tá bom? Aham. Porque a decisão de salvo-conduto, É a superior a decisão essa, judicial, né? ela tem força de lei. Entendi. Então, é uma decisão que vai valer tanto Sobrepõe. quanto, e o habeas corpus ele é para finalidade medicinal. Essa pessoa, se ela tem as plantas apreendidas, o tratamento dela é interrompido. Então, em todo salvo-conduto, tem lá a disposição específica que a autoridade policial não pode apreender as plantas, que a autoridade policial não pode apreender os itens utilizados ali naquele cultivo. Aproveitando para falar agora, porque Boa. acabamos o Bem resumão, já pensado. entramos em umas perguntas aqui, né? Mas tô vendo algumas perguntas aqui e eu acho que é Inclusive, muito importante. rapaziada, eu acho que eu não comentei isso com vocês. Os cortes desses assuntos canábicos eu vou postar num Instagram novo que eu vou criar. Eu ainda não criei esse Instagram. Eu pretendo parar de falar tanto de cannabis assim no meu Instagram pessoal, porque tem muita criança que me segue e eu realmente acho um argumento válido de alguns pais. E isso acaba, às vezes, influenciando até em vendas da minha loja, vendas do meu curso. Gente que não deixa o filho me seguir porque eu falo desses assuntos no meu perfil e eu acho até razoável. Eu acho que tem uma preocupação razoável. Eu tenho um grupo, uma lista de transmissão canábica dentro do meu Instagram e eu pretendo criar um Instagram separado só para esses assuntos. Quando eu criar esse Instagram, eu vou divulgar lá na lista de transmissão canábica 4h20. Então é só entrar no meu perfil no Instagram e entrar nessa lista canábica que vai aparecer bem no meu perfil lá. Que quando eu criar esse Instagram para começar a soltar não só essas lives, mas mostrar o meu dia a dia de cultivo, toda vez que eu for irrigar, toda vez que eu for fertilizar, que eu for fazer uma poda e tal, eu vou gravar e vou postar tipo um vlogzinho nesse perfil canábico. Então eu ainda não tenho esse arroba. Eu pensei em Magiconha, talvez. E se tiver, eu vou. Deixa eu ver se eu já não crio aqui agora isso. Deixa eu ver, peraí. Antes que alguém roube minha ideia. Já podemos plantar as 6 plantas? E agora, já posso plantar? E eu acho que é importante novamente a gente reexplicar essa parte. De descriminalizar e legalizar. A gente não pode fazer, certo? Exatamente, galera. Continua sendo um ato ilícito, continua sendo proibida. A maconha continua sendo uma planta proscrita no nosso país. Isso. E as flores dela derivadas também, tudo proscrito. A descriminalização, ela é diferente da legalização e da regulamentação. Quando a gente descriminaliza, a gente tira apenas o caráter penal ali da conduta. A possibilidade de você aplicar ao usuário medidas de natureza penal. Isso não significa que está legalizado. Isso não significa que agora você vai poder plantar na sua casa, que ninguém vai te incomodar por estar plantando na sua Mais uma casa. vez, a importância de, se você é paciente medicinal ou quer vir a ser e tem alguma comorbidade que possa ser tratada com a cannabis medicinal, faça uma consulta com um médico que seja canabinoide. No Google você acha vários. E também consulte um advogado especialista no assunto para ele entrar com o seu pedido de habeas corpus, tá? Então, assim, para você estar realmente tranquilo e para a polícia não poder levar teus equipamentos que são caros, os teus pés que demoram para atingir, né, certo tamanho, dá trabalho e tal, para você não ficar à mercê de perder tudo isso, você tem que tirar o seu habeas corpus, o salvo-conduto. Significa que é necessário? Não. Você pode aí, né, fazer a tua aposta. Enfim, não significa que legalizou, como ela está falando aqui. Que você vai poder transportar aí na rua e ninguém vai poder apreender a sua substância. Não significa isso. Continua sendo crime. Se uma autoridade policial receber uma denúncia de tráfico, for na sua casa, não for tráfico, for constatado que é uso, você estiver dentro do limite de plantas ali estabelecido, ainda assim você vai perder tudo. Todas as suas plantas, os seus itens. Se você estiver na rua transitando com uma quantidade de substância dentro do limite estabelecido, tudo certinho, nenhum outro indício de traficância, ainda assim você vai perder tudo. Você vai responder a medidas administrativas. Então, pessoal, tá descriminalizado só significa que você não vai ser preso, que você não vai ser... Na verdade, não podia nem ser conduzido à delegacia, né, Cadu? Mas agora você ainda vai ser conduzido à delegacia nesse período de transição.
Diferente da figura da legalização. A legalização, ela dependeria de uma medida do nosso legislativo, do nosso Congresso. A legalização seria Ou o seja, não Estado tenham dispor esperança. regras para que nós pudéssemos comercializar, para que a gente pudesse produzir, para que a gente pudesse transportar, para que a gente tivesse locais específicos onde a gente pudesse realizar, por exemplo, o consumo em via pública, vedando esse consumo, sei lá, perto de escolas, perto de Não, igrejas. mas isso, Então, porra, legalizando e é aquilo lá, né, rapaziada? regulamentando Não os vai fazer virar termos bagunça o bagulho, porque de aí como que é a se gente dará mesmo que vai se ferrar o comércio, depois. o uso, o trânsito dessa substância no nosso país. Só que isso dependeria de uma medida do nosso legislativo, porque o nosso judiciário apenas pode fazer controle de constitucionalidade. O nosso judiciário não pode legislar. Então, o nosso judiciário pode determinar, por exemplo, uma descriminalização através do reconhecimento da inconstitucionalidade de um artigo, mas ele não pode criar regras, criar critérios objetivos. Ainda é ilegal, mas se você realmente for usuário, você pode ficar tranquilo que preso você não vai ser. Pelo menos em teoria, né? A gente sabe que cor de pele influencia, se tem grana influencia, o bairro que você tava influencia, o carro que você tá influencia, tudo influencia, né? Infelizmente, ainda influencia. Específicos para que as pessoas sigam, tanto que vocês viram que os critérios que foram criados foram critérios temporários, sendo que eles apelam ao poder legislativo para que delibere sobre o tema. Então, Né? por enquanto, são 40 gramas e 6 plantas, mas o legislativo vai ter que se pronunciar sobre isso. E o legislativo pode mudar totalmente. O legislativo pode falar, não, agora é só Justo na época que a gente tá com o pior legislativo da face da Terra. 5 gramas, não pode mais cultivar planta, ele pode só pegar e aprovar a PEC, aí já some totalmente esses critérios aí de quantidade e a gente vai ter um mandado criminalizador. Então, muita coisa pode acontecer, muita coisa ainda pode acontecer. Já teve precedente antes de STF decidir uma coisa, se não me engano foi o marco temporal das terras indígenas. O STF... E teve também no caso das vaquejadas. Teve então, também no caso das vaquejadas. O STF pode decidir uma coisa, mas o Congresso pode depois o nome mudar, disso, né? pessoal, é efeito backlash. O nome que o juridiquês que a gente dá para isso chama efeito backlash. No caso das vaquejadas, o que aconteceu? O STF existia Tamo ouvindo aí, estados, rapaziada, vamos ouvindo. Assim, Eu só vou pôr o ventilador virado pro bagulho que eu tô com vontade sobre de a fumar e não vaquejada tem, tá? por uma prática ali do Estado, e houve esse questionamento perante ao STF da constitucionalidade, da legitimidade dessas leis perante a nossa Constituição. Tá bom? E o STF, no julgamento, entendeu que as práticas das vaquejadas eram práticas cruéis, que tinham maus tratos contra os animais, e que essas práticas não seriam compatíveis com o nosso ordenamento jurídico. Isso foi feito. Só que aí o Congresso, em uma reação, ele aprovou uma emenda constitucional que colocou no bojo da Constituição Federal uma disposição de que as vaquejadas eram práticas culturais. E para práticas culturais, pode sim ser admitida diversos tipos de práticas, como maus tratos aos animais, eventualmente, da mesma forma como para práticas religiosas, nós temos algumas proteções específicas, o chá do ayahuasca, por exemplo. Então, a gente tem alguns mandados autorizadores. E com a promulgação da emenda constitucional, os efeitos da decisão que o STF tinha dado se esvaziaram. E, atualmente, como todo mundo sabe, nós temos práticas de vaquejada no nosso país. São protegidas e consideradas um patrimônio histórico-cultural. Então, efeito backlash, isso pode e muito provavelmente vai acontecer, tá bom? E a partir do momento que o Congresso aprovar a proposta de emenda, que a gente tiver aí a adição do mandado criminalizador ao artigo 5º da nossa Constituição, nós teremos a suspensão dos efeitos da decisão do STF, sendo necessário, posteriormente, uma arguição em ação direta de inconstitucionalidade, arguição da inconstitucionalidade dessa proposta de emenda constitucional, dessa emenda constitucional que vai ser inserida aí no bojo da Constituição. A discussão vai chegar ao STF novamente, galera. Então tudo pode mudar
no próximo congresso, Rapidamente. rapidamente. A gente, infelizmente, não tem uma segurança de que as coisas vão permanecer como estão. Eu tenho o terrível sentimento de que elas ainda podem piorar muito antes da gente conseguir arguir aí a inconstitucionalidade dessa PEC perante ao STF, né, pós-aprovação. E o Congresso já começou a se movimentar. Não sei se vocês viram a declaração do Lira de ontem, ele já instaurou a comissão.